Olá, eu sou Fernanda Ribeiro e, juntamente com a professora doutora Lília Magalhães e o discente de doutorado Diogo Schott, o nosso trabalho foi intitulado como Diversidade e Equidade no campo das emergências e desastres. Esse não é um tema considerado novo tanto aqui no nosso país, no Brasil, quanto ao redor do mundo. No entanto, vem ganhando um destaque renovado na mídia e também no cotidiano das pessoas à medida que tem se tornado mais frequente e os seus efeitos ganhado maior magnitude, seja na quantidade de comunidades, de pessoas que têm sido afetadas, seja também nas consequências dos seus efeitos ambientais, sociais e econômicos e até mesmo na saúde das pessoas e comunidades. Ao longo das últimas décadas, o nosso país ele tem sido fortemente afetado. A exemplo disso, há pouco nós tivemos o desastre no Rio Grande do Sul, em que a tempestade, as chuvas intensas provocou múltiplos desastres, com movimento de massa, com enchentes, e grande parte da população no estado do Rio Grande do Sul foi afetada. E na verdade, eu gostaria de destacar que tanto as emergências quanto os desastres, eles não se limitam à região em que ocorre. Então, o país tem sido afetado em sua economia e tem sido afetado socialmente. Então, esse é um tema de alta relevância para que a gente possa tratar. Primeiramente, eu gostaria de abordar o que são emergências e desastres. Elas estão relacionadas a eventos de origem, seja natural ou tecnológica, como por exemplo, eu citei o caso das chuvas intensas com movimentos de massa, enxurradas, enchentes, a própria inundação, a seca também é considerada um evento de origem natural, os incêndios, sejam eles florestais ou incêndios urbanos, que caracteriza como evento tecnológico, dentre outros. Quando esses eventos eles sobrepujam a capacidade de uma comunidade responder, aí se dá a ocorrência das emergências e desastres. Lembrando que as emergências elas precisam ser declaradas por uma autoridade, ou seja, elas são demarcadas tanto no tempo quanto no espaço. Elas têm uma declaração no seu início e elas precisam ser retiradas, como por exemplo nós vimos no caso da emergência sanitária por Covid-19. Também em outros momentos ao longo das últimas décadas, como a gente viu no caso da Zika vírus, por exemplo. Então, ela foi declarada ali no seu início e ela também teve a retirada por uma autoridade. E eu gostaria de destacar que já é um grande desafio responder às emergências e desastres, mas que todas as escolhas que são permeadas dentro desse contexto, tanto para apoiar quanto para assegurar a vida das pessoas e até mesmo na redução do risco de desastres e de danos às comunidades, podem afetar os direitos humanos, inclusive a liberdade pessoal e coletiva e até mesmo a justiça. As emergências e desastres elas podem revelar problemas de equidade na sobreposição de vulnerabilidades e também no acesso desigual àqueles recursos que podem salvar vidas. Com isso, a prática dos profissionais nesse campo de conhecimento, elas devem ser baseadas em princípios da sustentabilidade como preconizados pela própria Organização Mundial de Saúde. Mas essa prática, ela precisa ir além da nossa relação com o mundo físico, mas garantindo a justiça, com respeito à dignidade e à participação plena, tanto em ocupações individuais quanto coletivas. A Associação Americana de Terapeutas Ocupacionais, assim como a Federação Mundial, tem se posicionado acerca do papel desse profissional nesse campo de conhecimento das emergências e desastres. E um outro ponto relevante foi a inclusão do Ministério da Saúde reconhecendo o terapeuta ocupacional como parte da equipe de emergência
para atuação nesse campo de conhecimento. E aqui no país nós temos a Resolução 425 de 2013, que menciona que é dever do terapeuta ocupacional dispor o seu serviço à comunidade em caso de guerra, catástrofe ou até mesmo de crise social. No entanto, nós não temos diálogos que tratem acerca do que e como fazer a atuação desse profissional. E essa ausência desses espaços para diálogos tem a ver com o fato de ainda acreditarmos que os desastres eles são um tanto excepcionais no nosso país. O fato de não termos eventos relacionados como, por exemplo, a tsunamis, a vulcanismos, a grandes terremotos, faz com que em nosso inconsciente coletivo a gente tenha essa falsa sensação de segurança contra eventos de origem natural e outros tipos de emergências e desastres. Foi conduzido um estudo de caso único localizado na região sul do país, no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria, relacionado ao segundo maior incêndio urbano do Brasil, o caso da Boate Kiss, em que aproximadamente mais de 600 pessoas foram afetadas e 242 jovens perderam as suas vidas. O que ficou evidente em seguida ao desastre foi que o incêndio ele foi provocado por inúmeras sucessões de erros, que foram desde o uso de um artefato pirotécnico que tocam o teto da boate, que era altamente inflamável, que libera um gás tóxico, e também ficou evidente a falta de equipamentos de segurança para a contingência do incêndio, até mesmo o uso de barreiras físicas que impediram a saída desses jovens dentro da boate, ocasionando esse alto número de afetados fatais. E o que a gente tem percebido ao longo dessa última década é que o nosso país, infelizmente, ainda tem ações que são reativas às emergências e desastres. A exemplo disso, a Lei 13.427, que foi criada apenas em 2017 e que se trata acerca da prevenção de incêndios urbanos. Foi realizado escuta e observação acerca da experiência de 12 terapeutas ocupacionais que responderam a esse desastre e que tiveram que tomar decisões, que tiveram que realizar escolhas, passaram por inúmeros desafios e tiveram repercussões nas suas ocupações, sejam elas individuais, sejam elas coletivas. Foi produzido um jardim como forma de elaboração do próprio luto, envolvendo os afetados, aqueles que estavam dentro da boate, mas também familiares e outros profissionais de diferentes áreas nessa construção que foi coletiva. E fica ao longo desse tempo evidente um trauma naquela região que ainda pode ser sentido nos dias de hoje. Com isso, ações de prevenção e de preparo que acontecem antes da ocorrência de um desastre, elas são fundamentais. Ações que estejam alinhadas tanto aos marcos internacionais quanto às diretrizes locais, elas são fundamentais para que a gente consiga responder de forma assertiva e coordenada, mas também para que a gente consiga realizar a reconstrução devida. Ainda que de forma lentamente, a gente consegue reconstruir estruturas físicas, por exemplo, como casas, paredes, pontes, estradas. No entanto, o questionamento é acerca de como é que a gente consegue reconstruir um tecido social, por exemplo, permeado por memórias, por histórias, por afetos, pelas relações individuais e pelas relações coletivas. Então, a inserção desse tema das emergências e desastres na nossa grade curricular, ela é fundamental para que a gente não permita que os desastres venham a acontecer em casos que são inevitáveis a sua ocorrência, mas que a gente esteja preparado para responder de modo que os seus danos eles sejam limitados e eles sejam menores.
Essas foram as referências utilizadas. Nós agradecemos pela sua atenção, segue o meu contato e me mantenho à disposição.